Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez, programa ao vivo, com uma novidade super interessante que a gente vai discutir agora virtualmente também, essa questão do processo, como é que vai ficar o processo daqui para frente. A gente vai discutir também como é que vai ficar as carreiras, né? E eu casei essas duas pautas porque a Suzana é professora Suzana Cremasco, e ela também se preocupa com essa ideia das carreiras, né, das pessoas, dos advogados que vão sair das faculdades, né? A gente tem trabalhado, a gente tem conversado muito essa possibilidade do profissional do direito, né, interagir, montando praticamente um ecossistema, né, para que ele interaja, né? Ele não pode ficar só na letra da lei, né? Ele não pode só criar teoria para estudar o objeto, mas ele tem que estudar o objeto, conhecer o objeto para depois criar a teoria, né? Esse é o objetivo nosso. Suzana, ela está aqui para a gente debater sobre a questão processual e também essa questão do novo profissional de direito, e a minha amiga Jennifer Moreira, que é especialista e consultora, psicóloga e consultora de carreiras. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa falar desse novo momento e como ficarão as carreiras profissionais daqui para frente. Suzana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Hoje eu devo te conhecer, né, Suzana? Você vem pouco no programa. Obrigada, boa noite, Betão. Sempre um prazer para mim fazer parte do Cultura Geral. Eu que faço parte do Cultura Geral desde que nós estávamos na era do rádio, né? Isso. Então, assim, você imagina, nós atravessamos a era do rádio, chegamos à televisão e agora estamos em formato digital. Estamos nos modernizando. Então, para mim, é sempre um prazer. E, especialmente, na noite de hoje, para conversar a respeito de solução de conflitos em tempos de pandemia, toda a problemática que esse cenário que a gente está vivendo traz. E, para mim, é uma satisfação estar aqui também com a Jennifer, porque se tem algo que tudo isso vai afetar, é, sem qualquer dúvida, a carreira dos profissionais daqui para frente. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite. Obrigada. Jennifer, seja muito bem-vinda. Já tem direito à caneca, né? Posso trocar, ó. Quero uma nova. Seja muito bem-vinda, Jennifer. Eu acho que assim, a gente ter essa leveza para discutir agora, já era um desafio trabalhar a carreira há um tempo atrás. Trabalhar a carreira daqui para frente e usar um instrumental igual o LinkedIn, eu acho que vai ser um diferencial, eu acho que essa coisa fica meio clichê, né? Você vai usar uma plataforma que vai ser diferencial. Diferencial é aquilo que a pessoa consegue extrair dela mesma, né? Seja muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigada, Suzana, pelas palavras. Eu fico muito feliz de estar aqui, poder contribuir sobre o assunto de carreira. E hoje, trazendo a informação, estou aqui uniformizada para trazer mais informações sobre as possibilidades. Podemos falar assim, Betão? As possibilidades que o LinkedIn pode trazer para esse processo. Suzana, vamos começar. Antes da gente falar de carreiras, vamos falar de soluções de conflitos aí nesse período de pandemia. A arbitragem agora, mais do que nunca, vai ser a mola mestra para a solução de conflitos, Suzana? Olha, Betão, na verdade, não só arbitragem, né? Eu acho que, sem qualquer dúvida, todos os métodos extrajudiciais de solução de conflitos, mediação, conciliação, negociação, arbitragem. Eu não sei se você chegou a ver, mas a OAB de Minas Gerais divulgou uma nota conjunta de 3 das suas comissões, da Comissão de Práticas Colaborativas, da Comissão de Arbitragem e da Comissão
de mediação, inclusive chamando os profissionais da advocacia, alertando os profissionais da advocacia sobre o aumento da litigiosidade que nós estamos vivenciando nesses tempos de pandemia, o que é absolutamente natural, né? Litigiosidade, porque você passa a ter uma convivência maior das pessoas em casa, e isso gera, muitas vezes, conflitos familiares, conflitos de vizinhança, litigiosidade, porque a gente tem aí relações das mais diversas ordens, relações de trabalho, relações comerciais sendo afetadas pela pandemia e, consequentemente, precisando ser revistas. E a grande questão é, a partir deste aumento de litigiosidade, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos levar todos esses conflitos para o judiciário, que já vivia um cenário de colapso antes da pandemia, e aguardar que a gente busque no judiciário uma solução? Ou será que esse é o momento para os profissionais do direito virarem a chave nas suas respectivas carreiras e começarem a pensar a solução do conflito para além do processo judicial, se valendo dessas ferramentas que são ferramentas novas, que estão à disposição e que a gente já teve a oportunidade de conversar tanto a respeito delas ao longo do programa, né? Não é de hoje que a gente vem aqui conversar sobre arbitragem, sobre mediação, sobre conciliação, e eu acho que nesse cenário que nós estamos, sem qualquer dúvida, todas essas ferramentas entram na ordem do dia, e os profissionais do direito que sabem lidar com isso, hoje, sem qualquer dúvida, têm um diferencial para oferecer dentro do mercado. Suzana, não só o advogado, mas essas pessoas que estão para sair da faculdade, né? Já está ali doida para poder sair, para poder encarar o mercado de trabalho, ver alguma possibilidade. Mas, essencialmente, aqueles, né, que estão entrando, já tem que entrar com essa visão processual, digital, vamos dizer assim? Olha, Betão, sem dúvida, né? Na verdade, a virtualização do processo, o processo judicial eletrônico, ele já é uma realidade no Poder Judiciário brasileiro há muitos anos, né? Claro que houve uma implantação que foi uma implantação gradativa que foi sendo feita, mas hoje, só para que você tenha ideia, no estado de Minas Gerais, todas as comarcas do estado de Minas Gerais já têm processo eletrônico disponível, né? Então, saber lidar com processo eletrônico é uma realidade. Mas, mais do que isso, a gente começa a ver também um desenvolvimento muito interessante desses métodos extrajudiciais de solução de conflitos em formato online. Então, são os chamados Online Dispute Resolutions, né? ODRs. Então, isso já tem também ganhado uma configuração, que é uma configuração bastante interessante, de você ter plataformas que estão sendo disponibilizadas online, com vistas a que as partes possam fazer e se submeter a procedimentos de mediação, de conciliação e até mesmo de arbitragem com bastante sucesso. Então, hoje não tem como, eu falo que não tem como o estudante de direito ele não ter duas realidades que são inerentes à solução de conflitos. Em primeiro lugar, essa perspectiva da solução de conflitos multiportas, isto é, dos vários caminhos que nós temos à disposição para que a gente possa solucionar um conflito. E também da afetação que a tecnologia traz para o sistema de solução de conflitos, né? Eu posso gostar ou não de tecnologia, eu posso achar que esse é um bom caminho ou um mau caminho, mas eu não tenho como negar que isso é uma realidade presente e futura em matéria de solução de conflitos, independentemente de se gostar ou não disso. Jennifer, vamos falar agora, fazer um recorte e falar de carreira. Vamos. Todos os profissionais estão envolvidos. Todos eles vão ter que se modernizar, né, Jennifer? Não tem outro caminho agora, né? Já tinha isso, agora amplificou mais, né? Vai ter que aprender a lidar com as tecnologias. Quem não aprendeu vai ter que consertar o carro, vai ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Sim. A tecnologia é um caminho sem volta, como a Suzana disse. Ela já está aqui. Digamos que em alguns momentos as pessoas ainda tinham algumas resistências
Depois desse processo de isolamento, muitos precisaram se adaptar, até mesmo aquelas pessoas que tinham resistência de trazer a tecnologia para o dia a dia de trabalho, trazer a tecnologia para a vida profissional. Então, hoje eu não consigo descrever nenhuma profissão que a pessoa não precisa se adaptar ou ter um conhecimento da tecnologia para que ela possa executar. E hoje, pensando pensando um pouco na nossa perspectiva pós-mercado, eu gosto de ir até um pouco além. Agora, quais são as tecnologias que vão ser exigidas para quando a pessoa for entrar dentro da empresa? A Suzana mesmo falou a questão do processo, que o advogado ele precisa ter o conhecimento. Então, depois disso, as pessoas no mercado, os profissionais, os estudantes, eles experimentaram, as empresas conheceram. Eu gosto de dizer que a empresa conheceu o potencial do colaborador que ela tem. E isso vai afetar no processo seletivo e no que vai ser exigido para os profissionais. Não só os profissionais que estão se inserindo, que estão chegando agora no mercado, mas também para os profissionais que já têm mais experiência. O que essa pessoa vai trazer de tecnologia e quais serão essas exigências para o mercado? Então, sim, todos os profissionais, agora, de uma vez por todas, vai precisar se adaptar. E quem não conseguir se adaptar, ou quem não tiver curiosidade para procurar, ou quem não tiver conhecimento, ele vai ter algumas situações que ele vai perder, sim. Isso vai ser... Vamos nem falar que é um diferencial, né? Porque isso vai estar na parte básica do currículo da pessoa? Não é diferencial, é como se tivesse Excel. Pacote Office no currículo, eu gosto de brincar com os meus clientes, né? Pacote Office no currículo não é um diferencial, é uma exigência. Como daqui a pouco está sendo o inglês, está sendo alguns processos de intercâmbio em determinadas áreas, a tecnologia vai ser da mesma forma. Tanto que a gente pode trazer hoje um caso real, que são os processos seletivos. Então, muitos processos seletivos começaram a ser no formato online. Começaram não, já eram e começaram a ser com mais frequência de algumas empresas que tinham a resistência de fazer isso por Skype, por videoconferência. E a quantidade de pessoas que tiveram dificuldade de entrar em uma sala online para participar de um processo seletivo. Então, não. Esse conhecimento não vai ser uma tecnologia, a tecnologia não vai ser um diferencial, é uma exigência. O profissional, ele precisa ter, no mínimo, um conhecimento de como as coisas funcionam. Suzana, audiência virtual. Já é mais um passo, né? Olha, Betão, é um passo. E outro dia eu conversava com uma advogada, foi aluna da minha primeira turma que eu dei aula, uma advogada brilhante hoje, Luciana, e eu conversava com ela sobre o quanto que isso é uma faca de dois gumes, porque, de um lado, é extraordinário a gente pensar sob o ponto de vista de eficiência, de custo, que eu não preciso ir até Brasília, né? Eu não preciso sair da minha casa, ir até Confins, pegar um voo, descer em Brasília, ir para o STF, aguardar durante toda a tarde para eu fazer uma sustentação oral de 15 minutos e voltar para minha casa com todo o custo associado a isso para o cliente, que tem para o cliente, que é a parte dentro do processo. Mas, por outro lado, a gente também precisa pensar, e isso é uma coisa que eu tenho muito presente, que a gente tem ainda uma dificuldade, que é uma dificuldade muito grande de acesso a esses recursos tecnológicos básicos por boa parte dos profissionais, né? Então, não é todo mundo que tem o equipamento necessário, que tem uma internet de alta velocidade, que tem a possibilidade de, eventualmente, ter mais de uma conexão para que, se a net caiu, eu tenho como, eventualmente, assumir uma outra conexão. E eu penso muito nisso também quando nós estamos falando de audiências que, porventura, tenham o depoimento de testemunhas, né? Então, se para as partes e para advogados isso pode ser um complicador, talvez para audiências que nós tenhamos que ouvir testemunhas, sem qualquer dúvida, isso será um complicador em virtude da dificuldade que é essa realidade da tecnologia no Brasil. Mas eu também eu sou uma pessoa que eu não tenho medo do novo. Eu acho que a novidade, ela sempre te coloca dificuldades, desafios, que são desafios do desconhecido, né? Desafios daquilo que a gente nunca vivenciou. E eu acho que todos nós, né, Poder Judiciário,
judiciário, advogados, membros do Ministério Público, parte, jurisdicionado, a tendência é que a gente comece a se adaptar a tudo isso e que lá na frente a gente comece a perceber que a gente ter a possibilidade de ouvir uma testemunha por videoconferência, por exemplo, ao invés de mandar uma carta precatória, é algo que vai se transformar em um benefício para o processo. A gente já tem essa realidade acontecendo em determinados tipos de processos, especialmente processos de natureza criminal. Tem um projeto piloto sendo desenvolvido nesse sentido, mas no âmbito civil, isso ainda é uma novidade que eu acho que vai vir para ficar e que, a despeito da estranheza e dos entraves iniciais, a meu ver, tende a ser o futuro da realização das audiências. Jennifer, assusta um pouco esse desenvolvimento assim rápido, não? Em qual sentido? Para mim ou para o público? Para o público, pelo público o público que você atende, porque as pessoas quando procuram uma consultoria, porque quem procura consultoria de advogado está com algum problema, entendeu? Então, concordo muito com a Suzana, porque eu também sou a favor das mudanças e eu gosto de mudanças. Para o meu público, eu tenho um trabalho específico com um público jovem, um público universitário. Para o meu público, eu não percebi nenhum problema e nenhuma dificuldade com o uso da tecnologia, quando eu falo de conhecimento. Pode sim, como a Suzana disse, em um caso ou outro, quando o aluno não tem esses equipamentos dentro de casa, não tem os equipamentos fora do trabalho, talvez não tem um fone, algum acessório que não consiga participar de algo. Mas o avanço da tecnologia e essa mudança, ele se adaptou muito bem. Eu consigo perceber tanto na consultoria, nas conversas com as pessoas que me acompanham, a adaptação do jovem com o trabalho online foi inacreditável. Eu fiquei surpresa, porque no começo eu tive até um receio de como que ficariam a questão do mercado e a questão dos alunos com as aulas online. E eu vi que teve uma adaptação para que eles pudessem trabalhar e até mesmo uma experiência com a qualidade de vida que o estagiário ele pode ter, desse vínculo de ter um tempo para estagiar, de ter um tempo para se dedicar à faculdade. Então, para o meu público, que é um jovem universitário, que tem uma faixa etária de 20 a 29 anos, eu não vi nenhuma dificuldade. Mas, em contrapartida, eu tenho contato com outras pessoas que sim tiveram essa dificuldade e até um medo de como a tecnologia estava evoluindo, e aí vem um grande questionamento e uma grande cobrança aqui, ó, no começo desse processo, que é a cobrança do eu preciso aprender rápido, eu também preciso fazer, eu preciso agir porque as coisas vão começar a cobrar. Então, sim, em alguns casos eu vi, mas no meu público que tem essa faixa etária, pelo contrário, eu vi uma adaptação muito boa e eu percebi que eles conseguiriam evoluir junto com essa mudança. Eu queria entrar com você agora no LinkedIn. Vamos lá. E é uma ferramenta já há muito tempo que é relacionada a RH, mas agora ela se profissionalizou mais, ela está mais empresarial também. Como é que as pessoas que estão do lado de lá, na academia, ou que estão procurando uma oportunidade, como é que ela deve se comportar nessa ferramenta especificamente? O primeiro ponto, quando nós falamos de LinkedIn, é não esquecer que o LinkedIn é uma rede profissional. E que dentro do LinkedIn você tem os objetivos e você tem as ferramentas do como e de quando podem ser executadas. O que eu sempre falo o LinkedIn é uma ferramenta única, mas que ela tem várias possibilidades para cada objetivo. Então, pensando nesse processo de desenvolvimento, pensando nesse processo de tecnologia e de mudança, o LinkedIn ele vai ser um grande aliado, tanto para a pessoa que está conseguindo e que está tentando oportunidades no mercado, para a pessoa que foi desligada recentemente e para os alunos que estão na universidade. Por quê? Agora, cada vez mais, as pessoas estão acessando mais o LinkedIn, os recrutadores estão acessando mais o LinkedIn, mesmo que não estejam com as vagas em aberto, mas eles estão acompanhando, estão fazendo uma prospecção dos possíveis candidatos e, principalmente, que eu falo que é um diferencial, e aí sim vem um diferencial,
é do que as pessoas estão fazendo nesse período. O que elas estão aprendendo? Quais são as movimentações que o profissional está conduzindo nesse processo? Como eu disse, já foi, não tem volta. Mas qual que é essa mudança que você teve nesse percurso? Qual que foi a sua evolução? E isso é uma das questões que precisa ficar claro. E aí a pessoa precisa ser estratégica para conseguir compartilhar e mostrar isso para as outras pessoas e que pode ser utilizando o LinkedIn. Suzana, a gente indo aí para a parte dos alunos, além de ter uma competência, estabelecer uma boa carreira estudantil, ele também vai ter que cuidar da imagem. E, sobretudo, entender de todo um ecossistema da educação hoje, né, Suzana? Betão, a Jennifer parece que me ouviu falando para os meus alunos ontem à noite na aula de arbitragem, porque eu dizia para eles sobre o quanto de oportunidades que esse período ele está possibilitando a todos nós, né? Então, hoje você tem uma série de eventos, de lives, de acessos a informações, a formações, a cursos, a capacitações que muitas vezes não seriam disponíveis para um aluno numa situação que é uma situação normal. E o que eu disse a eles foi, é claro que todos nós sabemos das inúmeras dificuldades inerentes à situação que nós estamos vivendo, né? A gente entende que, enfim, tem gente que tem uma dificuldade porque perdeu o trabalho, tem gente que tem uma dificuldade porque tem alguém muito próximo na linha de frente e tem o risco de eventual contaminação, tem gente que tem o aspecto emocional inerente a toda a ansiedade inerente à quarentena, né? A gente sabe desses aspectos, mas que a gente precisa ter resiliência em relação a essas dificuldades e saber que elas são naturais nesse processo e procurar encontrar aquilo que tem de bom nesse período. E se eu acho que tem algo de bom nesse período, é justamente todas essas oportunidades de capacitação, de formação, de aprimoramento, de descobertas, de transição de carreira, de conhecimento que tem sido disponibilizado de uma forma que não seria se nós não estivéssemos vivendo em quarentena. Hoje, por exemplo, na área que eu atuo, que é a solução de conflitos, processo, arbitragem, mediação, etc., a gente tem tido uma série de eventos que são eventos gratuitos com alguns dos principais profissionais do país que estão disponíveis a um clique no seu Instagram, né? Então, para citar 2 exemplos, se você me permite, né? Professor Fred Didier, que é, para mim, talvez um dos maiores processualistas, se não o maior processualista do Brasil hoje, professor Didier tem feito lives que são lives periódicas no seu Instagram, falando com os alunos, conversando com os alunos sobre temas diversos, estude com o autor. Então, você imagina o que é a possibilidade de você, enquanto estudante de graduação, ter acesso a uma aula gratuita do professor Didier, com a possibilidade de mandar perguntas e por aí vai, né? Queria eu, quando eu era estudante, ter tido esse tipo de oportunidade. Na área de arbitragem, Camarb, que é uma das principais câmaras de arbitragem que a gente tem hoje, tem feito webinars que são semanais, gratuitos também, trazendo profissionais de renome com os temas mais diversos. Então, se o estudante, e não só o estudante, se o profissional, ele é capaz de se organizar, de olhar para as dificuldades e entender que as dificuldades não são só deles, que as dificuldades elas são próprias do momento em que nós estamos vivendo e que cada um tem uma dificuldade diferente. E procurar usar esse tempo em seu proveito, aqueles que fizerem isso, certamente sairão desse momento numa posição que é uma posição muito diferente, muito melhor, do que aqueles que simplesmente deixaram o tempo passar, né? Que simplesmente ficaram reclamando de todos os problemas que a gente tem vivenciado. Então, eu digo para os alunos, né? Por exemplo, mediação, negociação, não é uma temática que normalmente você tem um curso de formação em negociação na faculdade de Direito.
Poxa, quantas são as oportunidades de formação e negociação que estão disponíveis hoje de forma gratuita? Por que não utilizar o seu tempo buscando essa capacitação e agregando uma capacitação de qualidade, que é um diferencial em matéria de solução de conflitos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem aí coisas muito boas e muito positivas que quem souber aproveitar, a Jennifer pode até me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas quem souber aproveitar terá tido um upgrade, a meu ver, na sua formação e na sua carreira. Concordo. Jennifer, eu tenho que ler uma pergunta dele. Gente, às vezes eu fico com a cabeça baixa aqui, porque eu estou com o telefone na mão e eu fico acompanhando aqui as perguntas e tal. Para ver se dá para a gente poder fazer as perguntas para as pessoas que são convidadas, que estão no programa. Uhum. Daqui a pouco eu vou ler um comentário aqui da Heloísa, deixo um abraço para ela, foi companheira nossa lá, contemporânea nossa da Milton Campos, né? Um beijo, Heloísa. Jennifer, sim. Nesse período de pandemia e pós-pandemia, quais serão os desafios da pessoa, do CEO, do advogado, da pessoa que está procurando uma oportunidade no mercado? Nós temos ouvido falar muito de empreendedorismo, sim, empreendedorismo individual, e isso, eu acho que vamos chamar de uberização do serviço, né, da qualidade do serviço e também da forma de prestar o serviço, virou e está virando uma temática quase que mundial, né? Como é que essas pessoas terão que se comportar daqui para frente e quais são as expectativas que têm com relação a recrutamento, a essa ideia de ser mais um colaborador de uma empresa? Bom, pensando no pós, eu acredito que o primeiro desafio que todos os profissionais vão encarar com o mercado de trabalho é com o melhor e o pior cenário quando está relacionado ao desemprego. Desde março, nós estamos com um número de pessoas que foram desligadas das empresas, de estagiários, e quando tudo isso acabar, e que vai acabar, como a Suzana disse, isso vai acabar, e bom aqueles que conseguiram aproveitar essa situação para se desenvolver e para se capacitar. Então, vai ter um número de pessoas, e que se tem uma estimativa que é 20 a 13% da população. Então, pensando assim, as pessoas elas vão encontrar um grande número de pessoas desempregadas. Mas, em contrapartida, pensando na estimativa, que muitas empresas depois vão precisar contratar. Mas as novas contratações, a princípio, não serão do mesmo número das pessoas que foram desligadas. Então, aí a gente vai ter um novo modelo de seleção e um novo modelo para encontrar as pessoas no mercado. Por que eu falo desse novo modelo? As empresas, elas experimentaram uma inovação, mesmo as empresas que não queriam. A empresa ela passou por um processo novo, a empresa ela descobriu habilidades comportamentais dos colaboradores, a empresa conseguiu perceber que os colaboradores poderiam entregar de uma outra forma e que eles poderiam ter outros resultados. A partir de então, terá novas questões cobradas no processo seletivo. Então, a princípio, é a competitividade da quantidade de pessoas que vão estar procurando oportunidade no mercado. Como que você vai fazer? Primeiro, é ter um filtro de onde que você vai procurar essas oportunidades. Toda vez que nós passamos por uma crise e que tem um número de pessoas desempregadas, infelizmente, as pessoas acabam tendo um comportamento de desespero. E esse desespero acaba gerando a possibilidade de sair se candidatando a qualquer vaga. E nós já sabemos que isso não é estratégico, pode trazer um resultado que não é um resultado esperado e que daqui 1 ano, daqui 6 meses pode te prejudicar. Então, a princípio, com essa competição, as pessoas vão precisar criar as estratégias, e aí cada um com a sua área, de se destacar e conseguir mostrar para o mercado quais são as habilidades que ele, como profissional, tem. E aí, usando essa perspectiva da pandemia, o que ele aprendeu na pandemia que ele pode entregar de diferente para aquela empresa do que antes acontecia. Vou trazer aqui um caso, um exemplo, que são os cases que são realizados no processo seletivo.
conversando com vários profissionais que fazem o recrutamento e seleção. Os próximos cases, os processos seletivos, estarão relacionados às soluções dos processos de uma empresa, pensando na possibilidade do que pode acontecer com o isolamento, pensando na possibilidade do que a empresa vai fazer a partir de agora com uma crise. Então, os colaboradores e os candidatos, eles vão precisar trazer essas novas informações e conseguir agregar esse desenvolvimento até mesmo para solucionar os problemas do processo seletivo. Suzana, voltando no processo, voltando no direito, na aplicação material do direito. Tem sido um desafio, Suzana, e as empresas, tem muitas empresas agora passando por um momento muito complicado, né, de sobrevivência. É uma situação inesperada. Nós temos aí praticamente 50 dias sem atividade econômica em Belo Horizonte, por exemplo. Como trabalhar não só a ansiedade, mas também trabalhar a questão da legalidade, do direito, da resolução de conflitos, de problemas, contratos que ficaram suspensos, contratos que vão ser cancelados, contratos que não vão conseguir ser cumpridos. Como fazer com tudo isso? Que alento, é óbvio, eu falo muito isso aqui, que o direito, né, o advogado tem um problema, que ele é chamado para dar resposta para as coisas até astronômicas, por exemplo, a Terra é plana, né? Mas a gente não tem solução para tudo, né, Suzana? Mas como a gente é chamado, a gente tem que pelo menos tentar achar um caminho, né? E isso é que é o bonito do direito. Mas como é que a gente vai se virar com isso tudo, Suzana? Olha, Betão, sua pergunta é excelente. Na verdade, eu sempre falo que esse momento em que nós estamos vivendo, eu sou uma pessoa absolutamente favorável a todas as medidas de isolamento social que nós estamos vivenciando, porque isso é inequívoco na ciência, que é a única forma de nós passarmos por isso até termos uma vacina, um tratamento eficiente, com o menor número de danos que a gente tem. Mas é claro que, e também tem clareza que quanto mais rápido nós aderirmos às medidas que são necessárias, mais rápido nós vamos passar por esse processo e o quanto antes nós vamos conseguir retomar aquilo que precisa ser retomado. Mas a gente não pode fechar os olhos ao fato de que, sim, nós estamos tendo algumas afetações que são drásticas, que são dramáticas, né? A gente tem estudos que demonstram que boa parte das empresas brasileiras, especialmente pequenas e médias empresas, não tem fluxo de caixa, não tem reserva para segurar as suas contas por mais de um mês, né? Então, assim, isso é um negócio muito complicado. A pessoa, ela conta com aquilo que ela vai fazer em termos de vendas, em termos de novas contratações, com a empresa funcionando, para que ela possa continuar pagando as suas contas. Mas eu também tenho uma clareza que é preciso que a gente entenda que todos nós vivemos num microsistema, todos nós vivemos num grande ecossistema, em que cada microsistema tem uma afetação que é uma afetação importante. De modo que a gente deve ser criativo e buscar soluções que são soluções que tentem atender ao interesse de todos aqueles que são envolvidos. Quem tem a melhor condição hoje, a meu ver, de conseguir equacionar todos os problemas existentes e decorrentes da crise econômica provocada pela pandemia, são processos de negociação e mediação, isto é, processos em que as partes, sejam elas oriundas de vínculos que são vínculos trabalhistas, sejam elas oriundas de vínculos empresariais, sejam elas oriundas de vínculos contratuais, que elas sentem com muita franqueza numa mesa e tentem buscar uma solução que seja uma solução construtiva, que atenda aos interesses que são interesses de ambas as partes envolvidas. Eu vou me permitir dar um exemplo de duas situações que aconteceram no meu escritório. Enfim, a gente é um escritório de advocacia que presta serviços que são serviços especializados na área civil e comercial, e nós temos clientes que são clientes de muitos anos conosco, uma agência de veículos, né, eles são uma concessionária de veículos, e o outro uma agência de viagens, tá? Eu não preciso dizer para vocês que são dois dos setores mais afetados em virtude desse cenário. Eu, como advogada, eu
poderia simplesmente virar e dizer, olha, eu tenho um contrato com você, a partir do momento em que você não consegue me remunerar, isso é causa de rescisão do contrato e eu vou ajuizar uma ação de cobrança contra você. Eu poderia simplesmente fazer isso. Ou eu poderia virar para essas pessoas, como de fato nós o fizemos, e dizemos, estamos juntos com você nisso, nós vamos continuar te atendendo naquilo que você precisa, nós vamos estabelecer um modelo de contratação para esse período e ver como isso vai eventualmente ficar. Da mesma forma, quando eu penso no meu escritório, os contratos de locação que nós temos em relação ao nosso espaço. Vejam, os espaços não estão sendo utilizados, nós estamos em home office há 50 dias. Será que faz sentido eu manter o meu contrato de locação nos mesmos moldes, nos mesmos termos em que eu tinha eventualmente anteriormente? O que nós fizemos? Nós entramos em contato com os proprietários e com a imobiliária e nós conseguimos fazer uma renegociação dos contratos. Agora, perceba, eu só consigo fazer com que o meu cliente que foi afetado, que é uma concessionária de veículos ou uma agência de viagens, eu só consigo continuar atendendo a ele porque o meu locador, ele tem eventualmente a consciência de que ele faz parte de um ecossistema e que isso vai passar e que vai chegar uma hora que a agência de veículos vai reabrir, que, consequentemente, o recebimento dos valores por parte do escritório volta a uma condição que é uma condição normal, que o espaço volta a ser ocupado e o contrato de locação também volta ao seu devido lugar. Então, ter essa consciência de que, bom, eu não quero prejudicar, eu não quero tirar vantagem, eu não quero ter nenhuma postura oportunista. Nós tivemos um caso no escritório que era um acordo de um cliente que estava sendo cumprido, que o acordo eram 24 parcelas, nós estamos na 15ª parcela, até aqui todas foram atrasadas. Aí, para justificar o atraso agora do mês de abril, o cidadão me manda um e-mail falando que é culpa da pandemia. Nesse caso, não é culpa da pandemia, né? Nesse caso, é uma conduta que é uma conduta reiterada. Então, assim, saber separar o que é uma renegociação com vistas à preservação de negócios, à preservação de contratos, à preservação de empresa ou de empregos, isso é uma coisa. Saber separar isso de eventual oportunismo é outra coisa. Eu acho que se a gente criar um ambiente em que nós buscamos de forma conjunta uma construção para o restabelecimento e para a preservação dessas relações, eu acho que a gente tem tudo para que a gente possa passar por esse período e sair dele com alguma tranquilidade, com algum alento. Jennifer, é um desafio para as corporações também, já que elas vão ter que contratar ou demitir nesse período também? Sim. Já foi um desafio o desligamento dos colaboradores, né? E como a Suzana disse, até mesmo das pequenas empresas. Das pequenas empresas foi um desafio fazer os desligamentos, reestruturar de como ia fazer com a quantidade de colaboradores que tem. E sim, foi um desafio. E a partir de agora, continua sendo um desafio por causa da contratação. Então, novamente, as empresas vão precisar se adaptar também com esse novo formato do mercado, com o novo formato dos colaboradores, com o novo formato dos candidatos que estão no mercado, para que eles possam encontrar as pessoas que vão se encaixar com a nova perspectiva da empresa. Então, sim, isso vai ser um desafio, já está sendo estudado, de como que vai ser esse processo seletivo de uma forma mais assertiva para os dois lados, tanto para a empresa quanto para os candidatos que estão no mercado de trabalho. As empresas vão se valer muito do RH digital agora? Esse trabalho do RH digital, ele já vem sido comunicado e em muitas empresas já estava de uma forma ativa a mudança dos recursos humanos para agente de gestão, a perspectiva do trabalho do setor de recursos humanos dentro de uma empresa. E diante da situação, isso se tornou mais real. Porque se em alguns casos as pessoas, os CEOs, os empresários não conseguiam ver de uma forma clara qual que era a mudança do RH, da perspectiva do RH, eles passaram por essa situação. Eles experimentaram essa situação. Então, sim, já tinha um movimento, mas com isso, com o isolamento, com os processos que foram online, com a gestão de pessoas online, que também precisou acontecer a gestão de pessoas online. A Suzana citou em alguns momentos a reunião dela que acontece às 4 horas da tarde com a equipe.
Então, o Recursos Humanos ele precisou fazer a gestão de pessoas, fazer a gestão da produtividade. Então, sim, já aconteceu e cada vez vai acontecer mais ainda. Suzana, para a gente encerrar a parte final do programa. Passa rápido, né, gente? Passa sempre muito rápido. Sempre, eu olhei aqui agora. Muito rápido. A Suzana é um problema, que o papo com a Suzana fica bom demais, né? Se pôr um café e um queijo, só daqui uns 2 dias. Suzana, os alunos, e eu acho que a gente tem que voltar também para a sala de aula, que eu acho que é a grande matriz, né, dos profissionais do futuro. Elas não têm que se reinventar, elas já estão aí e vai ser uma metamorfose, cada dia vai ser um aprendizado. É um desafio que vai continuar sendo um desafio, aquele friozinho na barriga de todo dia ter que entrar na sala de aula, porque eu sei que você, assim, todo dia tem um friozinho na barriga, tirando aquela prova também no final, que deixa todo mundo com frio, gelado, né? Na verdade, eu acho o seguinte, a sala de aula, ela é um desafio constante, e a gente, como professor, a gente se reinventar nesses tempos que são tempos de virtualização das aulas, isso é algo extremamente necessário. A gente passou, eu posso falar da experiência que é a experiência que a gente tem no UniBH. O Uni foi extremamente ágil no sentido de disponibilizar o quanto antes para os alunos e para os professores acesso à plataforma virtual. Então, assim, só para que você tenha ideia, Betão, eu não cheguei a perder nenhum dia de aula esse semestre por conta de implantação. Eu dei a minha última aula presencial numa segunda-feira à noite, na quarta-feira de manhã eu já tinha um sistema que era um sistema disponível para que a gente pudesse continuar dando aula. Agora, é claro que é uma adaptação, porque eu falo que o ensino à distância, o ensino virtual, ele depende muito do aluno. Ele depende muito mais do aluno do que do professor. Então, é claro que a partir do momento em que você deixa textos, você deixa vídeo, você deixa estudo de caso, etc., o aluno ele precisa ter consciência de que ele vai precisar fazer a parte dele em relação a isso, e é claro que a gente está num processo que é um processo de adaptação, e isso eu confesso para você que o que a minha experiência demonstra é que você tem uma dificuldade de boa parte ainda dos alunos em relação a essa adaptação. Talvez porque a gente não venha desse modelo, talvez porque a gente não venha desse convívio. Talvez no próximo semestre e nos próximos cursos, isso se torne uma coisa mais natural. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o fato de que os professores, nem todos os professores, têm um treinamento que é um treinamento para como que eu transponho a minha aula presencial para a minha aula virtual, né? Será que faz sentido a gente continuar com um modelo que é um modelo de 1h40 com um professor, com uma exposição, que é uma exposição em vídeo, com o aluno assistindo essa exposição com um slide? Será que nós não deveríamos partir para um modelo? E eu recebi um convite um dia desses de um instituto novo na área do direito, em que eles me pedem uma gravação de 20 minutos. A aula, a exposição é em 20 minutos. Será que a gente não deveria partir para um modelo em que a exposição são 20 minutos e a gente tem aí o restante do tempo complementado com outros materiais, com outras formas, etc.? Então, eu acho que há uma dificuldade, eu acho que essa dificuldade ela é natural, eu acho que ninguém, nem professores, nem alunos, passaram por isso antes. Eu tenho sentido que há uma compreensão e um auxílio, que é um auxílio recíproco. Então, eu vejo, por exemplo, das 4 turmas que eu tenho no UniBH, 3 delas eu tenho uma experiência muito boa com as aulas. Então, assim, os meninos participam com o microfone aberto, fazem perguntas pelo chat, você vê uma interação, que é uma interação muito bacana. E eu acho até que a aula muitas vezes fica mais rica, porque no desenrolar daquilo que você vem conversando, você consegue puxar uma tela, você consegue passar uma imagem, você consegue, na hora ali,
reestruturar a aula que você estava dando. Mas eu tenho uma turma, por exemplo, que tem uma dificuldade tremenda, assim, tremenda. E assim, não os julgo mal. Eu acho que é uma turma com alunos que são alunos um pouco mais velhos, que vêm do modelo que é um modelo de ensino tradicional, etc., e tem essa dificuldade. É um problema deles? Não, eu acho que é um problema nosso. Eu acho que nós precisamos trabalhar em conjunto para ver como que isso pode ser reformulado. Agora, eu acho que esse modelo de sala de aula também é algo bastante interessante, porque você propicia um acesso que é um acesso muito bacana. Então, imagine você, por exemplo, ter a possibilidade de estudar numa universidade que é uma universidade estrangeira, sem a necessidade de você se deslocar para lá, né? Sem você ter que se preocupar com passagem, hospedagem, manutenção da sua vida numa universidade estrangeira. Será que a gente não pode olhar com esse olhar mais positivo e entender que é um processo de transformação que, de novo, que vai acrescentar coisas que são coisas muito positivas para a gente? Então, eu sou uma pessoa otimista por natureza, sabe, Betão? Eu sempre tendo a ver o copo meio cheio, mesmo com todos os problemas e obstáculos. Eu tento extrair sempre uma visão com uma visão otimista de que nós estamos passando por isso, temos que ser resilientes em relação às dificuldades e buscar extrair dessa experiência a melhor experiência possível. Essa é a leitura que eu faço. Jennifer, luz nos novos tempos? Luz nos novos tempos. Bom, só complementando o que a Suzana disse, eu gosto de pensar que o formato online agora é o reaprender a aprender. Exatamente. É o processo de reaprender para que eles possam se aprender e que os alunos vão se adaptando a esse formato e cada um vai descobrindo a sua melhor forma de aprender e o professor descobrindo a sua melhor forma de ministrar. Porque eu também passei por essa experiência de sair da sala de aula e vir para o online e ministrar a aula para o online. Então, tanto para o professor quanto para o aluno. É um processo de reaprender, aprender. E sim, eu vejo luz, e quando eu falo que eu vejo luz para um novo mercado, para um novo modelo, eu acho que antes da gente pensar a luz no local em si, eu vejo a luz das pessoas. Que eu acho que as relações que estão sendo criadas, elas mudaram totalmente. É relação do aluno com o professor, é uma relação dos profissionais, é uma relação dos familiares. Então, eu acredito que dessa relação começa a vir a luz entre as pessoas e essa luz ela vai ser transmitida para o mercado, ela vai ser transmitida para os profissionais de recursos humanos, ela vai ser transmitida para os CEOs que começaram a perceber e ter um olhar, uma perspectiva diferente do colaborador, uma perspectiva diferente de um candidato que está no mercado. Então, essa luz ela está sendo construída, foi construída em cada um, depois ela passou por uma luz, foi construída de relação e que, com certeza, ela vai se espelhar para o mercado e para onde precisar. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Deixa eu dar um recado da Heloísa aqui. A Heloísa está participante mesmo aqui nas redes sociais. A Heloísa fala, muito interessante, EAD veio para ficar e a Suzana me representa nesse otimismo, hein? Que bom. Muito obrigado. Beijo para você. Muito obrigado a todos que participaram aqui, tem um monte de gente que participou, não deu para falar o nome de todo mundo, porque eu tenho que ficar prestando atenção assim, aqui e tal, nas perguntas, mas não dá para falar, muita gente assistindo ao mesmo tempo. Agradecer a todos que têm nos acompanhado, agradecer a Suzana. Suzana, muito obrigado mais uma vez, viu? Figurinha carimbada do Cultura Geral. Deixa eu só mandar um beijo para a Heloísa. Heloísa, um beijo grande para você. Fico contente em te representar. E, Betão, estou esperando a versão nova da caneca para ter ela em casa e não só no escritório. Com certeza, né? Você também, né, Jennifer? Estou aguardando. Do próximo, gente, né, Suzana? Já está com a caneca atualizada. Com certeza. Gente, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Um beijo no coração de todo mundo, um grande abraço. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se.
Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.